Amada igreja, a graça e a paz do nosso Deus estejam sobre todo aquele que confessou o seu bendito nome. Nós temos por hábito trazer assuntos, que sempre vão se esvaindo, vão se perdendo, e o dia do Senhor é um deles. E eu peço que a igreja, neste momento, mediante a oração que o presbítero Carvalho fez, que se desarme. É impressionante, eu estava conversando com um amigo meu essa semana que formou comigo, Impressionante como que a igreja hoje ela não sabe o que ela faz com o quarto mandamento. Os outros mandamentos, é tranquilo da gente olhar, até o incrédulo, olha ali, não, tem sentido. Mas e esse tal de quarto mandamento aí? Lembra-te do dia de sábado? O que eu faço com isso hoje? Isso não é coisa de judeu, não, Como é que funciona? Então eu peço que os irmãos acalmem o coração, se desarmem e prestem muita atenção para que a gente possa entender o que é o dia do Senhor. Porque muitos aqui podem estar de corpo presente e não estar guardando o dia do Senhor. E nós podemos ter algum irmão hoje que, por necessidade, seja um motorista de ônibus, um médico, um bombeiro, um policial, não vou levantar aqui profissões que têm essa jornada de trabalho tão incerta por causa do pecado que caiu no mundo, e lá onde eles estão guardando o dia do Senhor. Fala, Ricardo, como é que funciona isso? É isso que nós vamos tentar caminhar aqui hoje. Não são meras regras. O dia do Senhor não é, eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, o que eu faço, A gente vê na Escritura tão claramente que o Senhor tem pavor disso. Pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. E era isso que o povo pensava lá atrás, e é isso que o povo pensa hoje. Há um princípio profundamente espiritual nos 10 mandamentos do Senhor, e especialmente com o 4º mandamento, que causa tanta confusão. Nós começamos um projeto com a mocidade ontem, aberto, obviamente, a toda a igreja, e um grande servo do Senhor, que viveu no século XVII, John Bunyan, ele tentou, em determinado momento da vida dele, caminhar com Jesus Cristo. Não, eu creio e tal. A mulher dele era crente, se converteu e tudo. Mas ele começou de uma forma legalista, achando que ele dava conta, que era na força do braço dele. E o que derrubou ele, por um tempo, até que ele entendeu a graça do Evangelho, 3, 4 anos depois, foi justamente o dia do Senhor, quando ele foi confrontado. Ele falou, não, isso não é para mim, não. E foi embora. Mas com a graça de Deus ele retornou. E o dia do Senhor, irmãos, visitantes, ele está intimamente ligado ao culto. Mas não é culto de chegar na igreja, vamos cantar, vamos orar. Isso são só componentes de um culto muito maior, que é o culto da vida. Nós temos o nosso culto particular, o culto racional, o que a gente é aqui lá fora, a mesma coisa. Nós temos o nosso culto familiar, que a gente senta com a nossa família todo dia. Nós temos o culto solene, convocação da liderança da igreja, que acontece no dia do Senhor. E o dia do Senhor é essa coroa dessa aliança, dessa intimidade que aquele que Deus resgatou tem com ele, essa união. Então nós vamos caminhar aqui, primeiramente, vendo a etimologia dessa palavra. Nós lemos em Isaías sábado, mas não é domingo? O que é isso, Essa palavrinha aqui, ela está em hebraico, Shabat. Ela começa daqui para cá. A gente lê, Shabat. E aqui em grego, Sabaton, que são as palavras que originaram, de diversos idiomas aí, a palavra sábado, no nosso caso, em português. E, por incrível que pareça, queridos, prestem atenção, o dia do Senhor, o sábado, ou o descanso, que é o significado da palavra Shabat, ou Sabaton, é descanso, é pausa, é repouso, tranquilidade, constância, frugalidade, calmaria, solidez. Então ela poderia ser usada para qualquer outra coisa que coubesse a palavra Shabat. Imagina o judeu lá, num dia, no final do dia, cansativo de trabalho com as ovelhas dele lá, seja o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. No final do dia, ele ia
repousar, Shabat. E que deu também um nome a um dia. Isso tem que ficar muito claro, porque nós temos seitas hoje que dizem, se você não guarda o sábado, que foi ontem, o dia da semana, você não entra no céu. Me ajuda aí, moço. É o mesmo erro que os judeus cometeram, você está cometendo de novo. E Paulo trata disso na carta aos Gálatas, os judaizantes. Por quê? Porque não tem a percepção espiritual do que é o repouso, esse descanso, essa pausa, essa calmaria. Eu imagino sempre a cena, né, de um mar tranquilo, sem onda, um finalzinho de tarde, aquela coisa que você olha assim, aquela paz, aquela calmaria. O dia do Senhor, preste atenção, o Antigo Testamento ele tem 23.148 versículos. Por que eu falo com tanta certeza? Eu sou da área de informática, eu sou programador. Então eu tenho meus recursos lá, né? Eu tenho 54 versões de Bíblia no meu computador, para vocês terem ideia. Nem sei para que eu tenho estudo não, mas né, as em português me servem pelo menos, né? E as em hebraico e grego também, pelo que eu estudei no seminário. Mas estão lá. E eu consigo fazer de forma programática, né? Essas contagens de forma muito fácil. Então, durante essas 2 semanas que eu estou preparando esse estudo, eu sentei lá, vamos ver aqui. 23.148 versículos na sua Bíblia e no Antigo Testamento e 7.959 versículos no Novo Testamento. É bem discrepante, né? Vamos arredondar, 8.000 no Novo, 24.000 no Antigo, só para ficar fácil, né? Quer dizer, o Antigo Testamento tem 3 vezes mais versículos do que o Novo Testamento. A palavra Shabat e as suas variantes que referenciam esse repouso, ela aparece 165 vezes no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, 67 vezes. Se fala mais do dia do Senhor no Novo Testamento do que no Antigo. E a gente acha que é coisa do Antigo Testamento. Eu fiquei impressionado com isso. É 0,84% do Novo Testamento, de todos os versículos que ele tem, falam do dia do descanso. E 0,71% de todos os versículos do Antigo Testamento, desses 24.000 arredondando, falam do dia do descanso. Então não é assunto do Antigo Testamento. E aqui hoje, de acordo com o Dicionário Internacional, né, eles observam que há 4 ênfases principais nesse dia do Senhor. Uma ênfase em Deus, uma ênfase no povo, um sinal universal a todo o mundo de um descanso, até humanitário, eles comentam, né? A pessoa tem que parar para repousar, uma vez a cada 7 dias. Houve uma época na Rússia que os comunistas tentaram perverter esse sinal natural. Eles tentaram fazer uma escala de 9:1. O povo enlouqueceu. Não aguenta, não está na nossa Constituição. É 7:1. E assim vai ser até o dia da volta do nosso Senhor. Então, esse primeiro, Deus descansou, que é o primeiro enfoque, perceba que Deus não descansa, irmãos. Um dos atributos de Deus é a onipotência. É o poder, a potência perfeita. Mas há um símbolo ali de prazer. Então, Deus, como sendo o primeiro enfoque, ele descansou, mas num sentido de prazer, num sentido de contemplação, de regozijo, de ver aquilo tudo que ele fez, era tudo muito bom. Esse segundo enfoque, né, que se encontra até em Deuteronômio 5,15, agora a perspectiva é do povo. Eles foram libertos do jugo do Egito. Eles foram transportados da escravidão a que eles eram mantidos e foram levados para o gozo do seu Senhor, para a liberdade. Tanto que Deuteronômio 5 é um capítulo que registra os 10 mandamentos, e Êxodo 20, Deuteronômio é a repetição de Êxodo 20, trata dessa perspectiva. Lembra-te que vocês foram escravos e que o Senhor vos libertou. E a escravidão ali é muito mais do que um jugo de poderio, de nação. É tudo aquilo que nos prende, que nos enjaula. Guardem isso. O slide ainda não mudou, por isso que eu estou continuando aqui. O sábado também, que é o terceiro enfoque, é uma estipulação humanitária, uma estipulação social. Há essa perspectiva na Escritura. Para que se descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva, o forasteiro que está dentro das portas para dentro da tua casa. Êxodo 23:12, Êxodo 20:10, Deuteronômio 5:14 e 15, traz essa perspectiva
humanitária, de necessidade física, de parar. E essa quarta perspectiva, que para mim é a que mais chama a atenção, porque engloba as três, né? Ela é como se fosse um resumo em relação à aliança. O descanso é um sinal, é um símbolo da aliança de Deus com o povo. Abra Êxodo 31, abra sua escritura. Êxodo 31, nós vamos no versículo 13. E eu vou tentar andar, porque essa palestra aqui, ela está comprida, viu? Êxodo 31, 13. Eu peço que a igreja, a uma voz, leia Êxodo 31, 13. Puxa para nós aí, presbítero Ricardo. Certamente guardareis o teu salmo, pois é sinal de vós, na voz de orações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifico. Pois é sinal entre mim e as vossas gerações. Tem um significado, é um símbolo. Então, não é algo que o dia do Senhor tenha em si mesmo, igual batismo. Eu vou batizar. A pessoa acha que sobe aqui, recebe a água na cabeça, ou mergulha, o que for, acha que aquilo ali tem um poder. Acha que aquilo ali tem algo extraordinário. Não é, é um símbolo. É um símbolo de algo que tem que ter acontecido dentro da pessoa. Uma mudança, que é a salvação pelo Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. E aí ela vai querer simbolizar aquilo, mostrar para o mundo, eu batizei. Mas o batismo é o símbolo. E o crente ama esses símbolos que Deus deixou para a gente. A ceia do Senhor é um símbolo. Corpo e sangue do nosso Senhor Jesus, ele não está ali, mas é um símbolo. O pão que alimenta, o sangue que expia pecado, está tudo ali simbolizado naquilo que é maior. A realidade, a substância, vai muito além do sinal. Mesma coisa, sinal de aliança entre mim e o Senhor e vocês. E nós vamos ver isso aqui mais no final, em Hebreus capítulo 4, guarde aí. E a igreja, eu volto a dizer, tem um problema com o quarto mandamento. Não tem um problema com os outros, mas com o quarto mandamento tem. E aqui está o quarto mandamento que a gente está tão falando. Vamos ler uma voz? Por favor, lembra-te. Dias sábado para a santificar. 6 dias trabalharás para dar toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nem trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor santificou o dia de sábado e o santificou. Continue lendo, por favor. Agora é Deuteronômio 5, é a repetição do mandamento. Moisés recebe lá no Sinai, durante os 2 primeiros anos da peregrinação do povo no deserto, e quando ele está chegando em Canaã, para entrar com o povo em Canaã, e ele mesmo não entraria, né, passaria o comando para Josué, ele repete a lei, que é o significado da palavra deuteronômio, a lei segunda vez. Leiam, por favor, uma voz. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem contigo. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa para servir. Porque o Senhor teu Deus te ordenou que não gastasses os dias
Amém, irmãos? Então vamos no desenvolvimento aqui agora, nós percebermos. Símbolo de quê que é isso? O que está acontecendo aqui? O Éden, a criação. Sempre que nós temos que ver algum problema que nós enfrentamos hoje, a gente tem que voltar no princípio. Nós temos que observar isso lá. Vocês sabiam que os únicos 4 capítulos da Bíblia que não tem pecado são os 2 primeiros e os 2 últimos? Então, um conversa muito bem com o outro. Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, eles mostram o início e o fim, a restauração de todas as coisas e como tudo era. E o fim ainda mais glorioso que o início. Porque no fim Deus estabelece e nunca mais haverá possibilidade da interrupção desse descanso que começa lá no Éden. Nós vamos ver algumas perspectivas que eu trouxe ali no slide. O Éden é o descanso perfeito. Houve um problema, a queda. Houve ruído, houve turbulência, houve desassossego, houve interrupção, não do trabalho bendito que Deus fez agora, mas houve uma interrupção do descanso. O descanso acabou, foi perdido, acabou-se a paz, entrou-se em guerra. Nós vamos ver a perspectiva. O dia símbolo, Deus não largou a humanidade para lá, ele começou a restaurar esse descanso, e ele precisava ensinar a essas crianças, a esses vermes que somos nós, a esses seres ínfimos, ele precisava ensinar de alguma forma, se acomodar à nossa percepção, assim como a gente fez com Elias aqui hoje. Eu acho interessante, né? Elias quer ficar sentado na escada e ficar rodando aqui. Aí ele fala, não, senta aqui, ó. Ele está aprendendo, senta aqui. Daqui a pouco ele vai aprender, vai ficar quieto no banco. Daqui a pouco ele vai entender o que está acontecendo aqui. Ele nem sabe. Assim é o ser humano que nasce de mulher. Ele não sabe. Ele está perdido. Ele está em guerra com a existência. Ele não se conhece, ele não conhece o próximo, ele não conhece a Deus, ele não conhece nada. Cego, nu, faminto, miserável, como o apóstolo João diz lá em Apocalipse. E na plenitude dos tempos, quando Deus começa a ensinar em Moisés de forma objetiva, escrita, chega um momento da história que o próprio descanso encarna. Jesus Cristo, a própria palavra, a revelação daquele descanso perdido, se faz carne e se torna como um de nós. E há uma promessa, a consumação desse descanso na Nova Jerusalém, onde novamente o Shabat vai ser instaurado sem mais problemas, sem interrupção. Nós vamos caminhar nisso aí. A grandiosidade, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1, 31. Irmãos, vocês já pararam para pensar? Deus, ele criou o Sol, a maior estrela que nós temos aqui no sistema solar. Vocês já pararam para pensar que ser é esse que fez o Sol? A Escritura diz que no dia que ele voltar em glória no juízo final, a sua glória vai queimar o Sol. Vocês já pararam para pensar? Porque de tão quente que é o Sol, se tiver uma coisa que é muito mais quente que o Sol, vai queimá-lo. Uma coisa queima a outra por ter mais energia do que ela. A glória do Senhor vai desfazer os elementos, como Pedro diz. Serão desfeitos. Isso tudo que hoje que está, infelizmente, sob maldição. Deus cria os buracos negros, as galáxias, ele estende as estrelas. Ele coloca as estrelas na sua distância-luz, que hoje os astrônomos medem, né? Eu imagino a cena, né? A criação acontecendo ali, e esse Criador soberano e sublime, criando os elementos, metais, não metais, gases nobres, os radioativos. Tem coisa que nós nem podemos chegar perto. Para quem conhece aí aquele acidente em Chernobyl, né? Eu estava vivo na época, não sou tão velho assim, né? Mas em 1985 houve lá o vazamento e ali foi criado um dos elementos mais perigosos do mundo, chama pata de elefante. Foi os resíduos, o substrato da explosão criou como se fosse um pé de elefante mesmo assim. Aí quando eles foram ver, entraram lá, os caras morreram com 4 minutos. A fotografia, o elemento ele é tão radioativo que ele interfere nas ondas de luz.
ele interfere na luz. Quando alguém conseguiram registrar, e quem registrou, né? Assim, Deus estava criando esses elementos no início, manejando, sem problema algum. Vem cá, urânio, vem cá, carbono, vem cá, oxigênio. Obviamente, depois da primocreatio, né? Onde ele traz isso do nada, pelo poder da sua palavra, ex nihilo, e ele vai constituindo. Gente, é o Éden, é a perfeição, tudo na calmaria. Não tem atrito, tudo estabilizado, as cadeias atômicas, os bósons aí, que hoje o grande reator lá na Europa, né, tenta tirar lá os bósons de Higgs, né, conhecer as profundezas das partículas atômicas. É esse Criador, essa perfeição, essa calma, onde tudo era estabilizado. Existem algumas constantes no universo, e quem é da área física, eu não sei, eu gosto muito de pesquisar essas áreas, a velocidade da luz, as constantes gravitacionais, constantes cosmológicas de Hubble, são números que, se houvesse uma modificação que fosse de um fio de cabelo, era impossível existir vida. A precisão desses números são assim, inimagináveis. Você precisa ter mais fé para crer no que o acaso fez aquilo ali do que um Criador. É 10 elevado a 60, elevado a 123. A gente não tem noção de quantos números tem nisso aí. E se houver a mudança de 1, o universo ia expandir demais e ia desintegrar, ou ele ia encolher, ia explodir em si mesmo, implodir, né? Mas não, está tudo aí, estabilizado. Era essa criação que estava acontecendo, tudo muito bom. E nós, sendo coroa dessa criação, coroa, Marinete, Rodrigo Larissa, Zé, todos aqui, coroa dessa criação. Nós só não éramos Deus. Vamos lá no Salmo 8, eu até transcrevi aqui, para adiantar, que a palestra tem que caminhar. Salmo 8 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes os céus na tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, aí o salmista sai dessa contemplação e ele olha para dentro de si, na sua miséria, né? Naquele momento ali. Que é o homem para que dele te lembres? O que somos nós, Senhor? O que nós nos tornamos? E o filho do homem para que o visites? Por que te importas, Deus? Aí o salmista lembra do início. Fizeste-nos, ou fizeste-o, esse homem, né? Nós, seres humanos, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Isso aqui era a gente, corregente de Deus na criação. Nós só não éramos Deus. Tudo era nosso. Tudo. Por quê? Porque nós estávamos em repouso, em descanso. Nós estávamos no nosso Shabat. Diz ali que na virada do dia, naquela calmaria, Adão arando a terra, cultivando e multiplicando-se e desenvolvendo. Ó, pra você ver, trabalho não é canseira, não. Porque Adão fazia isso e era prazeroso para ele. Aí na viração do dia, nesse descanso, Deus vinha ter com os seus reis vassalos, Adão e Eva, para curtir junto esse descanso inicial, o descanso primordial, a calmaria. Ali no Éden a gente tinha um relacionamento límpido, transparente, sem conflito, sem guerra, sem medo, sem enfado, franco, tanto conosco, uns com os outros, tanto com a criação, tanto com Deus. Repouso, quietude, frugalidade, calmaria, Shabat. Era aquilo. Atendíamos o propósito para que Deus nos criou.
Aí a gente vai na pergunta primeira, né, do catecismo, e a gente muitas vezes não liga a magnitude daquela pergunta, a profundidade tanto teológica e filosófica da primeira pergunta do nosso catecismo. Qual é a finalidade do homem, suprema finalidade do homem? Glorificar a Deus e ter prazer nele, gozá-lo para o resto da vida. Venha disso aí. Foi o porquê da nossa criação, o projeto. E nós reconhecíamos essa essência. Essa substância não era estranha a nós. Nós atendíamos, reconhecíamos e nos submetíamos de bom grado. Por quê? Porque nós éramos um pouco menos que Deus. Mas aí veio a turbulência. Acabou o descanso, acabou o sossego, acabou a calmaria. Essa paz foram perdidos irremediavelmente. Não tem solução. Jesus Cristo ele é claro com o jovem rico. E Pedro olha para Jesus, você imagina a cara de Pedro, Senhor, e aí? Quem pode se salvar então? Aí Jesus vira para ele e fala assim, ao homem é impossível. O que você imaginar de recurso que você queira colocar aqui, das ciências humanas, ciências biológicas, das exatas, de todo o conhecimento já produzido desde o início da humanidade, não vai trazer esse descanso de novo. Acabou o Shabat. Acabou o Sabaton. Acabou o sábado, o descanso do homem. Nosso irmão Jedielson leu aqui hoje, Gênesis 3, 1 a 7. Eu falei, tocou no assunto aí que nós vamos tratar, né? Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse? Vocês já repararam que tudo, hoje, você está no seu serviço, fala alguma coisa de Deus e tal, a palavra dele, aí chega um Satanás na sua cabeça, mas não é bem assim, não. Isso é relativo. É a mesma coisa, não muda. Foi a técnica que Satanás usou, hoje é a técnica que o mundo usa. Mas não é bem assim, não. Isso é fanático. Isso é fanatismo. Isso aí tem um outro viés, uma outra perspectiva. Sempre é a palavra do Senhor que é posta em xeque. A única voz que Adão e Eva atendiam e viviam em descanso, uma outra voz entrou, e ao invés deles rejeitarem aquela voz, eles abraçaram aquela voz e colocaram no lugar. Foi a causa disso tudo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, aos sentidos trabalhando. Boa aos olhos, né? Olhou, visual. Agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, a razão aí, razão, sentidos, tudo que os grandes pensadores através dos séculos buscam. Razão e sentidos, empirismo, experiência, natureza, ou é a razão? Tudo fecha, tudo é bíblico. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Ali eles entraram numa seara que era a alçada divina, as profundezas dos arcanos de Deus. Você imagina, depois desse pé de elefante que eu comentei aqui, nesse produto radioativo, eles entenderam o que estava ali, aí produziram, né, roupas de chumbo e tal, roupas especiais, agora eles conseguem ir lá e está lá até hoje, ninguém põe a mão. Lá em Chernobyl, que está condenado, não sei quantos mil anos aí para frente. Está isolado. Mas com a paramenta, né, especial, eles entram lá. Mas Adão e Eva fizeram aquilo que eles fizeram no início, entraram. Deixa eu ver isso aqui, curiosidade. Morreram. Simples assim. Eles entraram naquilo que só Deus poderia coordenar. Eles quiseram aquilo. Experimentaram. A negridão do entendimento instaurou. Houve trevas. Perdeu-se a franqueza do relacionamento com Deus. O que era límpido se tornou nebuloso. O que era claro ficou duvidoso. O que era franco se tornou interesseiro, egoísta. A nossa natureza, aquilo que nós éramos, foi alterado. Não é à toa que Paulo fala em Coríntios 15 que nós seremos transformados. Quando uma pessoa hoje se converte, a natureza dela continua pecadora do mesmo jeito. Mas há nela agora um senso de urgência, que há algo errado com ela. E ela precisa do caminho de Deus e descobrir o Espírito Santo que está ali. No dia do juízo, Paulo fala, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Essa natureza bendita novamente instaurada. Isso que foi perdido.
Nós éramos um pouco menores que Deus. Olha a nossa responsabilidade. E nós jogamos isso na lata de lixo. É daí que vem a cobrança. Sabe quando você chega num tribunal, você tem uma proporcionalidade de delito cometido e a pena a ser aplicada. E dependendo do réu, né, do ofensor, dependendo do seu conhecimento, da sua condição social, das suas, do seu entendimento do crime, tem agravantes. É agravado a pena dele. E uma pessoa, por exemplo, que está passando fome e rouba no supermercado para comer, muitas vezes ela não vai nem presa. Ela é condenada, sim, porque é um crime o roubo. Vai prestar um serviço comunitário e tal, mas o juiz entende, não. Há grandes atenuantes nisso aí, ué, porque a pessoa precisava comer, senão ele ia morrer. É crime, mas há atenuantes. Agora vocês imaginam, um pouco menores que Deus, quais são os agravantes para a desobediência nisso? A responsabilidade que nós tínhamos nas mãos. E nós não demos ouvido ao Senhor. O descanso foi perdido. Não havia mais paz. Entramos em guerra contra nós mesmos, contra a criação e contra Deus. Sproul tem um livro chamado Eleitos de Deus. Ele fala que no momento da queda, cada átomo desse universo entrou em guerra contra nós. Nós somos inimigos da criação agora. Nós perecemos. Se eu cair aqui, eu machuco, eu quebro, eu me firo, eu sangro. Dependendo da quantidade de traumas que me sobrevierem, né, em acidente, alguma coisa assim, eu vou morrer. Esse foi o resultado da queda. Nós perdemos aquela estrutura inicial. Perdemos também a satisfação com Deus. Abandonamos a fonte de vida. Nós somos criados à imagem de Deus, para ter prazer nele. Deus é infinito. Agora nós queremos ter prazer na criação. A criação não é infinita. Nós vamos ser eternos insatisfeitos. Nós nunca vamos ter satisfação, porque não há aquilo que possa nos dar satisfação como o Criador, a fonte dessa vida pode dar. O descanso acabou, queridos. O descanso acabou. Aquilo que a gente sabia de nós, o nosso propósito nesse mundo, a nossa essência, a nossa existência, para que eu existo? Tudo era tão claro no Éden, foi perdido. Nós nos perdemos. Nós inventamos moda hoje. Nós queremos ser mais inteligentes do que Deus. Até os anjos tinham uma essência ali na criação. E a queda de Satanás já havia acontecido. É tão interessante. Para que existe anjo? Da mesma forma que para que existe gente? Para glorificar ao seu Criador e ter prazer nele. E para que existe anjo? Hebreus 1, 13 e 14. Ora, o qual dos anjos disse jamais, Deus nunca falou isso para anjo nenhum, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são eles, os anjos, espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos são ministradores para nós. Eles nos servem. Essa é a finalidade angelical. Mais nada. E eles têm prazer em fazer isso, porque eles foram criados para isso. O repouso, a estabilidade, a quietude acabou. Nos tornamos escravos daquilo que nós deveríamos usufruir. Nos tornamos escravos da própria criação. Angústia, medo, aflição, desconfiança, ira, a vida foi perdida. Promiscuidade, pornografia, lascívia, luxúria, morremos em delitos e pecados. Fomos tragados para dentro de nós e enjaulados na morte. Essa é a situação de todo ser que nasce de um ventre de mulher. Olha o que Deus fala em Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso era o que Deus, que olha o nosso interior, vê. Maldade. E as pessoas, mas Deus não entende, Deus conhece meu coração. Gente, eu tenho um pavor dessa frase. E as pessoas a utilizam como se fosse uma vantagem. Porque ele fala aqui, viu Deus que o homem era continuamente mau. Jesus Cristo fala no finalzinho do capítulo 2 de João. Antes dele falar da regeneração no capítulo 3, ele fala assim, muitos creram em Jesus, né? O povo estava indo atrás, tem um cara aí fazendo pão para nós, né? Não sei se é padeiro, se é carpinteiro, enchendo a barriga do povo, o homem é homem de palavra, profeta, vão atrás dele. Aí João registra assim, mas Jesus conhecia a todos e não confiava a eles, porque ele conhecia a natureza do homem.
É um tapa assim na cara que a gente leva do próprio Cristo. Eu conheço a sua natureza. A sua natureza é má. Desde o início, na queda. Todo anúncio de tranquilidade, gente, presta atenção, de paz, de alívio, que esse mundo anunciar aí, no programa de televisão, na música, no cinema, na internet, é falso. Não há paz no mundo. Pode ser até anestesiado, até entorpecido por algum momento. A aflição, o medo, mas vai voltar. Vai voltar. Porque aquilo que nos mantinha em paz, o descanso, o Shabat foi perdido. Jesus registra assim, lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. É Jesus de um lado, o resto do outro. A paz que o mundo dá está aqui, ó, entretenimento, música, teatro, filme, remédio, sexo, droga, está tudo aqui, ó. Ah, não, eu vou achar aqui. É nos meus amigos, é na colegada, é na cachaçada, é no boteco. Eu vos dou a minha paz vos dou. Não como o mundo dá. Você vai ter um alívio momentâneo e a guerra volta, não há paz. Mas Deus não deixou a gente de lado, não, gente. Paulo registra em Romanos 5 que de Adão a Moisés imperou a morte. Ele fala isso em Romanos 5. De Adão a Moisés, o pau quebrou nesse mundo. Estava solto. Vai embora. Deus os entregou às suas paixões e prazeres. Solto. Todas as mazelas que vêm disso. Mas Deus nunca se deixou sem testemunho nesse mundo caído. Está lá em Atos 17, quando Paulo encontra com os atenienses no Areópago. Ele fala, Deus está presente no nosso meio e vocês esbarram em Deus toda hora. Vocês só não podem nunca conhecê-lo. Mas vocês entendem pela criação que há um Deus. E é isso que vos deixa indesculpáveis. Porque essa sabedoria não traz paz. Você fica mais atormentado ainda. E em Moisés, depois de Adão, Moisés, em Moisés Deus resolve entregar de forma objetiva a vontade dele. Está aqui, Moisés, registra. Assim diz o Senhor. E começa o registro da Bíblia, o registro bíblico. Deus avança em revelar ao homem caído aquilo que ele é. O que é ser humano? O que é ser homem? O que é ser mulher? O nosso Criador é que tem que falar. Nós estamos tendo problema com a nossa mesa de som, né? Os irmãos devem reparar, às vezes dá um chiado e tal. Levei a mesa de som. Nós tínhamos levado a mesa de som num concerto especializado, mas não era autorizado. Era um concerto, o pessoal que mexia e tal, né? Veio, durou um pouquinho, estragou de novo. Aí eu falei, não, vamos levar no dono da porcada. Liguei lá no Rio Grande do Sul, na Behringer, que é o fabricante. Onde que tem autorizado de vocês aqui em Belo Horizonte? Ah, na Avenida Tancredo Neves e tal. Opa, então é lá. Peguei a mesa, levei lá. Levar no dono, gente. É o dono que vai saber, ué. Ligaram o negócio num monte de máquina lá e tal. Na hora parece que tudo tá ruim. Por quê? É o dono. É quem fez. Quem que vai nos dizer o que é ser homem e ser mulher? As feministas falam, né? Homem não tem lugar de fala, não. O que você está falando aí, ensinando mulher a ser mulher? E elas têm razão. Homem não tem lugar de fala mesmo, não. Nem elas têm. É Deus que tem. Porque é Deus que fez. É Deus que constituiu. Nós temos que ir no Criador. E Moisés começa a registrar. Deus é bom e vocês estão perdidos. Vocês são maus. E Israel, aquela nação, ela foi constituída. Poderia ter sido o Egito. Poderia ter sido os hititas, a Assíria. Poderia. Os sumérios. Mas Deus fala, eu escolhi vocês não porque vocês eram melhores, não. Está lá em Números. É porque eu vos amei. E em vocês eu vou mostrar para o mundo a minha vontade. Só que Deus sabia que Israel ia, como diria o bom mineiro, picar o fumo. Israel ia mostrar o que nós somos. Pecadores, perdidos e depravados. Foi o que os judeus fizeram. Eles demonstraram para nós aquilo que nós somos. E Deus, nesse meio, entrega os 10 mandamentos justamente para isso. Paulo fala. A lei foi entregue, não foi para salvar, foi para mostrar que nós temos um problema. E a cura desse problema é só o evangelho que faz. É só o Shabat. É só a encarnação do verbo, o nosso Senhor.
Abraçá-lo como se ele fosse o seu próprio coração. Aí você pode ter vida, ser restaurado. E o quarto mandamento, no meio desses 10 que Deus entrega ali a Moisés, o mais longo mandamento é o quarto. É interessante a gente reparar isso. Tem mandamento curtinho, né? Não furtarás. Não matarás. Não levantarás falso testemunho. Tudo curtinho. Aí honrarás teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na tua terra que o Senhor teu Deus te dá. Ó, cumprido. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e tal. Quarto mandamento. Tem um monte, nem sei ele de cor. Já tentei decorar, a gente pega e tal, mas se perde. É cumprido. E a gente sabe por que Deus entregou esse quarto mandamento. Porque Deus tem um enfoque nesse quarto mandamento de restabelecer confiança e fé. Nós pensamos que nós podemos nos virar de per si. Autonomia, independência. Eu posso, eu quero, o ego. Nós nos curvamos para o nosso umbigo. Mas nada interessa. Se me faz feliz, está certo. É o que o mundo diz hoje. Mas não é assim, não. E o quarto mandamento está ali. Todo o ensino, irmãos, presta atenção, da guarda do descanso, do Shabat, do sábado, do dia do Senhor, todo o ensino é para restaurar confiança e fé. Tanto que Deus começa assim, lembra-te de quem eu sou, lembra-te do que vocês eram, lembra-te de quem salvou vocês. É o sinal. É o sinal, é o dia do Senhor. Nós insistimos ainda em crer nessa autodeterminação nossa e nós nos desgastamos muitas vezes. Trabalhos, estudo, comércio. E vamos vivendo uma vida pesada, uma vida de enfado, meramente porque não temos confiança e fé. Que é o lembra-te. Lembra-te do Shabat. Olha Êxodo 16, 23. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso. Estavam na sexta, o dia que Deus escolheu ali, para representar esse símbolo, né, de todo esse descanso que ele estava mostrando do Éden, era o 7º dia. Amanhã é repouso, o santo descanso do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei, o que quiserdes cozer em água, cozeio em água, e tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. Há coisa demais nesse versículo aqui para nós. Segunda a sábado, meus irmãos, vai trabalhar, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Segunda a sábado, quebra o pau, vai para cima. Se tiver cozer, vai vender, vai comercializar, vai produzir, vai programar, Ricardo, vai. Todos aqui nas suas áreas. Porque você está juntando para poder parar no dia do Senhor. É o que fala o texto aqui. E se tentar fazer no dia do Senhor, versículo 25. Então disse Moisés, comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Presta atenção, queridos. Quantos aqui, eu me coloco no meio, oh meu Deus, segunda-feira amanhã, tem um cliente tal para ligar, tem não sei o quê, acho que eu vou chegar lá em casa, vou dar uma adiantada no serviço que eu tenho que entregar, vou dar uma estudada, eu tenho uma prova. Não adianta. Não vai achar. Não saia para o campo no dia de hoje. E o povo lá, o negócio era duro. Acharam um homem pegando lenha no dia de sábado lá, pode matar. Aquelas crianças que estavam nascendo ali, era sim, sim, não, não. O símbolo era muito forte. Desobedeceu, trabalhou, mata, mata. Não ouviu o Senhor. E nós hoje teimamos a nossa impertinência, uma igreja madura, uma igreja velha. Eu comparo hoje a igreja uma velha senhora. Ela era neném lá em Israel, veio crescendo, crescendo, desposou com Cristo e hoje é uma velha senhora. Naquela época os símbolos eram muito pesados, Deus vinha visivelmente e se mostrava em juízo. Mas hoje Deus está, ó, o que tinha de ensinar está ensinado. Não tem mais morte, hoje você não vê gente pegando lenha na rua e matando o outro, não. Se não aprenderam, não tem solução. Já está tudo que foi escrito para o nosso ensino, diz o apóstolo Paulo.
Esse símbolo que foi útil, eu tenho batido isso muito com a igreja. Aquelas coisas que a gente usa com a criança e que hoje a gente não usa mais, eu uso sempre o QVL aqui de exemplo, né? Ensina o menino a fazer conta no QVL, você não está na faculdade hoje usando QVL, mas você aprendeu 2 mais 2 no QVL, e é o mesmo 2 mais 2 que está aqui, ó. Só o instrumento que está diferente. É Deus com a gente. Os instrumentos que ele usou lá no Antigo Testamento, hoje ele não usa mais. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, não aprende mais. É porque não é dele. Jadiel se deu aqui hoje. Deus conhece aqueles que pertencem a ele. Não resolve. E o povo resistia. O profeta Amós, ele chega a registrar no livro dele assim, que isso já ali dos 800 anos antes de Cristo, quer dizer, 600 anos depois de Moisés, diz que o povo não aguentava esperar o dia de sábado. Sabe aquele dia que o povo tá lá, todo mundo quieto na casa dele, esperando. Hoje é sábado, não pode mexer não. Mas tipo assim, tá com o pé na porta assim, ó. Na hora que dá 6 horas, vamos vender, por tantos reais, não sei o quê. Lá em Jerusalém era assim. Eles não aguentavam o Senhor. E era só exterioridades, farisaísmo, legalismo. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruí os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o descanso, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, quer dizer, até balança enganosa, né? Tipo assim, eu alterei o peso da minha balança aqui para ganhar 10% a mais, diminuindo o efa, aumentando o ciclo, enganando, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo, vendia produtos sem qualidade, no sábado. Estava doido, o sábado estava atrapalhando as falcatruas deles, mas ele estava lá quietinho, sentado nos bancos, estava lá na igreja, mas a cabeça dele estava em outro lugar. Vocês estão vendo como que a gente pode estar dentro da igreja e não estar guardando o dia do Senhor? Não é externo, é uma mudança de mente. Jurou o Senhor pela glória de Jacó. Quem é a glória de Jacó? É ele. Diversas vezes Deus jura pelo próprio nome na Escritura. Jurou o Senhor pela glória de Jacó. Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Deus estava derramando juízo na cabeça deles. E esse descanso, meus queridos, é para nós, essa restauração, mostrar essa união que aquele que Deus escolheu tem com ele. Não é deixar de ir, de vir, de fazer, de não fazer, preceitos, regras. Não é isso. É mostrar essa nossa dependência com ele. Não é um rito que Deus exige para ficar satisfeito, impressionado. Ih, dia do Senhor. O Zé estava falando comigo aqui dos puritanos lá, né? Foi quem? Voltaire. Voltaire olhava para os presbiterianos escoceses. Esse povo é chato demais. Uma rigidez com o dia do Senhor. Chatura, esse povo, dia do Senhor, para muitos aqui dentro da igreja, é um dia que Deus está atrapalhando a vida dele. Porque Deus está mandando ele descansar. E descansar não só o físico, mas todo o ser. Confiar que a provisão vai vir, que tudo vai vir. Deus nos deu o sábado, versículo 29 de Êxodo 16 de novo. Considerai que o Senhor vos deu o sábado. O sábado é para vocês, Jesus repetiu isso. O sábado foi criado para o homem. Não é o homem que foi feito para o sábado. Lá o problema era o farisaísmo. O judeu, eu posso colocar tantos pregos na sandália para andar no dia de sábado, senão eu estou carregando peso no dia de sábado. Tinha 50 pregos, tira 10 pregos aí que passou. Farisaísmo. Eles não entenderam, o coração deles não estava em Deus. Mas eles estavam quietos. Ninguém olhava para ninguém, todo mundo quieto dentro de casa. Guardando, entre aspas, o sábado. O Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Aí lembrando, segunda a sábado, Deus está dando o sustento. Vocês estão esquentando a cabeça com o que hoje? Cada um fique onde está. Isso é Moisés, né? Tipo, igual menino, né? Você fica quieto, menino. Você sacudece, menino, assim, né? Fica quieto no seu lugar. Era a palavra do Senhor para aquela criança, a nação de Israel, menino. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Ninguém. E a revelação do Senhor veio progredindo e mostrando que há um problema em nós. Por quê? Porque a gente confia na força do nosso braço e não confia no Senhor. Aí veio a plenitude dos tempos. Durante 1000 anos, Deus entregou a lei dele,
as suas palavras, os profetas, os seus oráculos, os seus reis, os seus sacerdotes, de 1400 até 400 antes de Cristo. Aí Deus fica caladinho. Depois de Malaquias, acabou. Eles chamam até de o silêncio de Deus, né? Esse período entre o Antigo e o Novo Testamento. Acabou a revelação. Tanto que a Igreja Católica tentou colocar o livro de Macabeus como um livro canônico, né? Inspirado. Só que o autor de Macabeus registra lá que, naquela época, não havia profecia em Israel. Uai, me ajuda aí, como é que é isso? Como é que é canônico se não tinha profecia em Israel? Isso já mostra a contradição, né? Não é um livro inspirado, silêncio de Deus. E vem a plenitude dos tempos. Jesus, o nosso descanso. O próprio Deus para corrigir aquilo que nós não poderíamos fazer. Na plenitude dos tempos, a substância divina, a essência, o próprio descanso, o verdadeiro Shabat, ou sábado, desceu à terra. Jesus, como eu disse aqui, eu fiquei impressionado a quantidade de vezes que o dia do Senhor é tratado no Novo Testamento mais do que o Antigo, como eu falei com os queridos aqui. Jesus tratou no sábado com os fariseus a alimentação no dia do sábado, o sustento do corpo. Está lá em Mateus 12, Marcos 2, Lucas 6. A cura no sábado, que os fariseus ficavam irados com Jesus, Mateus 12, Lucas 13, 14, João 5. E me impressiona como que Jesus, alimentando-se no sábado, curando no sábado, não é meramente algo que está acontecendo ali. João fala que os milagres aconteceram para que nós saibamos que Deus pisou na terra. E ele registra quando ele chama até de filha de Abraão, né, que estava sendo oprimida por Satanás durante 14 anos ou 18 anos, não me lembro. E ele pergunta, é lícito curar essa mulher aqui? Vocês acham que eu vou deixar essa filha de Abraão, cuja Satanás traz na escravidão? E a cura ali é sinônimo de libertação. E ele cura a mulher e a mulher liberta. Cura, libertação do cativeiro, da escravidão que nós nos submetemos hoje. Nós nos tornamos escravos de Facebook, de Twitter, de novela, de música, de cultura, de roupa, de moda. Ah, eu vou cortar o cabelo, metade do cabelo aqui eu corto, eu pinto de vermelho aqui. Escravidão. Roupas. Vocês conseguem perceber? Gente, e somos todos nós. Não tem um que salva aqui dentro. Cada um com seu problema, com o descanso. Escravo daquilo ao qual se submete. Escravo. Jesus também trata demais do ensino no dia do Senhor. Marcos 1, Marcos 6, Lucas 4, Lucas 13. Ensino. Que é o que nós fazemos aqui hoje, estudo da palavra, e que a gente não vê nas igrejas hoje de forma geral. Observamos um show acontecendo, fumaça, luz, 2 horas de louvor, o, não tem letra, quando tem não é bíblica, não tem leitura da palavra, quando tem é 5 minutos, e começa uma embananação de língua estranha, xabalaga, não sei o quê. Não tem ensino. E Cristo trata o dia do Senhor com ensino. Com ensino. Abre em Atos 16. Olha que interessante esse caso de Lídia aqui. Atos 16. Cadê? Está aqui. A partir do versículo 11 até o versículo 15 diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura, ou direção, né, a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos. É ali em Filipos que eles pararam. A cidade da Macedônia. Então, olha que interessante, né? Lucas aqui, que está registrando Atos, ele estava junto com Paulo. Chegamos, ele está junto, e a turma que estava com eles lá, né? No sábado, mas eles não eram judeus, gente? Paulo, né? A turma com ele, Lucas não era, né? Por que estão viajando no sábado, está saindo no sábado? É interessante a gente perceber isso. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E sentamos-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. No sábado. Ensino, libertação, cura, alimento.
no sábado, o dia do Senhor, o Shabat, o dia do descanso. Deixa eu me situar aqui na minha... Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso Shabat. Charles Spurgeon, grandioso pregador, né, o príncipe dos pregadores e grandioso poeta, né, ele fala assim que a soberania de Deus é o travesseiro onde a nossa alma repousa e descansa, onde a nossa alma tem o Shabat. O travesseiro, eu acho uma cena tão linda, né? Você imaginando, você reclinando. O Filho do Homem, Lucas 6,5, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Você precisa do sábado, meu querido, do descanso, do dia do Senhor, onde você pode parar das suas cargas e vir aqui experimentar disso. Mas, Ricardo, nada acontece. Slide, né? Som, todo mundo quietinho ouvindo, a gente até canta, né? Toca. Há algo espiritual, e eu falei isso aqui semana passada. Nós não vemos as milícias celestiais que estão à nossa volta, de acordo com o autor aos Hebreus, cultuando a Deus conosco e nos restaurando integralmente, nos dando paz, nos retornando àquele sossego do Éden, aquela quietude, aquela calmaria, aquele momento em que você está lá fora e passa por apertos, por dores, por medos, por perdas, por traições, e você passa calmo, sereno e tranquilo. Deixa isso aqui, menospreza o dia do Senhor para você ver que inferno que a sua vida vira. E é o que o mundo experimenta hoje. Guerra, destruição, conflito. Não há paz, diz o Senhor. Nós vamos ler isso aqui em Apocalipse 14, de 9 a 12, diz assim: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte e sobre as mãos, esclarecendo, meus queridos, tem tanto lixo aí falando o que é essa marca da besta. Por favor, marca na fronte e nas mãos. É o que eu penso, é o que eu faço. Nada além disso, nem nada de chip. Ah, não põe chip não, que é marca da besta. Não, você já pode estar com a marca da besta, ó, e nem se atina para isso, preocupado com chip. O que você pensa? Pornografia, lascívia, luxúria, fraude? Você está com a marca da besta na testa? O que você faz? Rouba, balança fraudada, dá o cano no seu patrão, no seu funcionário, deixa de pagar suas contas em dia, fala mentira. Está com a marca da besta na mão. E aí a gente transfere, né? A gente, é o chip, é o cartão Visa, não usa não, que é do capeta. E quem é do capeta é o C, que está fazendo essa palhaçada toda no mundo. E Cristo chama, meus queridos, Cristo chama. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Olha que interessante essa imagem, né? Nós olhando lá para Nova Jerusalém, que nós vamos chegar nela aqui, olhando lá como os heróis da fé em Hebreus 11, né? Eles não viram com os olhos carnais a promessa, mas eles viram com os olhos espirituais. Eles não experimentaram, mas eles creram e confiaram, olhando lá para frente. Esse convite de Jesus aqui que soa pelos séculos. Vinde a mim. Eu fico vendo, é o que os profetas defendiam no Antigo Testamento. Arrependei-vos, confessai os vossos pecados e venham para Deus. Que diferença tem para esse texto aqui de Mateus 11? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Sabaton para a vossa alma, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Se tivesse em hebraico aqui, a transliteração que foi feita do hebraico para o grego, né, era Shabat. E achareis Shabat, e achareis Sabaton, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. E é assim, quando a gente entende isso, que nós vamos entender o que o autor aos Hebreus fala. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. Essa é uma das frases quando eu estou doído, seja por qualquer coisa lá em casa, Hebreus 4, 9. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. E um símbolo, ao símbolo aí de novo, hein, que Deus deixou para nós, é esse dia de hoje. É esse dia que nós estamos, isso aqui, ó, vocês estão fazendo isso, experimentando desse descanso que ainda vem, de forma plena, a Nova Jerusalém. Mas a gente já está na antessala do céu, no meio dos irmãos chato, pisa no calo da gente,
e que igreja bagunçada, e um às vezes fala mal do outro, né? Mas é aqui que tem salvação, viu, querido? Igual lá na Arca de Noé. A Arca de Noé é suja, fedida, um monte de bicho, mal iluminada, umidade. Você imagina, 40 dias e 40 noites, mais os 100 e tantos dias lá, 150 dias depois que ficou. Aquela tormenta dentro da arca. Mas o que estava acontecendo fora da arca? O que simbolizava aquilo? Juízo. Pedro fala isso na carta dele. Fora da arca era juízo, maldição, extermínio. E dentro da arca suja, fedida, dentro da igreja suja, fedida, é onde tem salvação. É onde a gente vai aprender a ser humano. É onde a gente vai aprender a botar nossa viola no saco, engolir sapo. Onde a gente vai aprender a botar a língua dentro da boca. A parar de fofocaiada, mexerico. A parar de tudo de mal que você pode imaginar. É nessa igreja que Deus deixou. Deixou para pregar a palavra dele. A reunião da igreja, meus irmãos, as orações, esse é o povo da aliança, para quem Deus prometeu agora, leiam a pastoral do boletim, agora, já, dar esse descanso, mesmo que imperfeito por nossa causa, porque nossa natureza ainda não foi mudada, mas Deus prometeu agora dar esse descanso. Até então, aquele grandioso dia que foi instituído como símbolo desse descanso que Deus estava ensinando, a realidade que é a Jerusalém celestial, da qual nós estamos caminhando para lá, o símbolo que foi deixado, assim como o batismo, assim como a ceia que não tem um poder em si, mas se eu creio que aquilo significa o que ela diz que significa, eu estou sendo abençoado, o dia de hoje, o dia do Senhor, se eu creio que ele significa a realidade que ele diz que representa, para a qual ele aponta, eu sou abençoado aqui. É pela fé. E até então era o 7º dia. E Deus, para deixar tão claro, e para nos proteger, nos demonstrar com mais firmeza e vigor, que o que salva não é o dia que você guarda, mas que o que salva é o que ele significa, ele mudou de 7º dia para o 1º. Muita gente não sabe, né? Por que a gente guarda o domingo? Então tá sábado. Primeira coisa, sábado aqui não é sábado, dia da semana na Bíblia. É descanso e era o 7º dia. Aí Deus, para nos livrar da idolatria do dia, que a gente vê acontecendo em outras seitas, ele faz essa mudança. E como ele faz? Ele simplesmente mudou? Não. Os eventos do Novo Testamento que simbolizam a saída dessa escravidão nossa do Egito, do nosso Facebook, do Egito das nossas novelas, do Egito da nossa pornografia, do Egito da fraude, a escravidão que nós éramos submetidos, os grandes eventos aconteceram no 1º dia da semana. Jesus ressuscitou, 1º dia da semana, João 20, versículo 1. Jesus apareceu aos 10 discípulos no domingo, João 20, 19. Jesus apareceu aos 11 discípulos, João 20, 26, e o Espírito desceu no Pentecoste, era um domingo. Levítico, o Shabat antigo, a sombra, estava ficando para trás para a gente viver a realidade. O dia que aponta para a Nova Jerusalém. Nesse mesmo domingo, no dia do Pentecostes, foi o primeiro sermão sobre a morte e ressurreição de Cristo, pregado por Pedro, em Atos, primeira escola dominical, lá em Atos capítulo 2, versículo 14, 3.000 convertidos. Você imagina a gente encher isso aqui de 3.000 pessoas? Oh, Deus, visita a tua igreja. Em Troade, os crentes se ajuntaram para adorar que dia? Atos 20, versículo 7, domingo. Paulo instruiu os crentes para trazerem as suas contribuições, as suas ofertas. Onde? 1 Coríntios 16, 2. Jesus apareceu a João em Pátimos para registrar o Apocalipse no 1º dia da semana. Apocalipse 1:10. Registro, meus irmãos, da igreja primitiva. A gente tem depoimento de Eusébio, a gente tem Joséfo, que era o historiador dos romanos, né? Era um hebreu, um judeu, ali datados de 100 depois de Cristo até 320 depois de Cristo, relatam que a igreja se reunia no domingo para fugir da idolatria dos judeus. Vocês têm que guardar o sábado, que senão vocês não estão obedecendo à lei de Moisés. Você não entendeu a lei de Moisés, meu querido. Você não entendeu para onde que o descanso aponta. Essa paz, esse descanso, esse repouso, essa tranquilidade que foi perdida no Éden, que nós já podemos experimentar agora e que nós teremos de forma plena naquele grandioso dia.
E isso está registrado lá em Hebreus 3 e 4. Eu já partindo aqui para o final, eu não lerei todos os 2 capítulos, mas o assunto ali é um só. Ainda resta um descanso para nós, o povo de Deus. Dos versículos 1 a 2, é esse chamado da esperança de Cristo. Nos versículos 3 a 6, Cristo é muito maior do que Moisés. Não porque nós temos que guardar o sábado, porque Moisés, Cristo é mais do que Moisés, Cristo é Deus. Ele é a própria lei encarnada, ele é a própria palavra, ele é o verbo, ele é o Shabat. Versículos 7 a 11, o chamado do Espírito Santo à obediência da fé, que não foi atendida por muitos, e esses muitos foram endurecidos e não entraram aonde? No descanso de Deus, ele fala. Não creram, eles não receberam o sinal, o sábado para eles era, não cria. Como conhecer a realidade se eu nem o sinal eu quero saber dele? Como que eu vou aprender, sem o QVL na minha infância, a somar 2 mais 2 aqui na frente? Se eu não usei aqui na minha infância o que era necessário. Como que eu vou saber que a Nova Jerusalém é esse gozo, é essa paz, se eu não experimento esse gozo, essa paz agora? Guardando o dia do Senhor e vivendo experiencialmente que de segunda a sábado Deus provê e que no domingo eu não acho nada. E vou me esforçar, e vou me desgastar, e vou trabalhar, e vou entreter, até o entretenimento, a nossa escravidão com o entretenimento. Mais uma vez eu falo aqui de mim. Chega em casa, almoça, a desgraça do celular na mão, Facebook, fala, meu Deus, não é para isso não. Larga esse tempo para lá, cara. Vai ler um livro, vai ler a Bíblia, vai orar. É para isso o dia hoje. Mas com entendimento, porque senão vira legalismo. Acabou o almoço, você está lá na sua cama igual a múmia. Eu tenho que guardar o dia do Senhor, né? Se eu piscar aqui, eu estou pecando. E não é isso. Gente, vocês estão vendo como que é o equilíbrio e o conhecimento da Escritura como um todo, o descanso do Éden, a queda e a turbulência, a revelação de Deus progredindo até o dia que Ele mesmo vem, como o descanso, e a volta de Jerusalém. Tudo é um grande dia do Senhor. O Shabat perdido e restaurado. Esforçar para descansar. Eu achei isso interessante no capítulo 3 de Hebreus, de 11 a 16. Ele fala, vocês acham que é fácil? 6 horas da manhã, no domingo, nós somos banhados dessa cultura pós-moderna nossa, do existencialismo. O domingo é o meu dia, mas num sentido pecaminoso, egoísta. 6 horas o telefone apitando. Ai. Esforça para descansar. Eu vou levantar, vou ir para a igreja. É lá que o povo de Deus está, meus irmãos. É lá que o meu irmão chato está, é lá que o meu irmão que eu gosto está. E tudo é irmão, igual dentro de casa. E eu tenho que resolver meu problema com aquele irmão que eu estou tendo problema. Eu vou levar hoje a minha oferta. Eu vou orar com fulano de tal que está triste. Eu vou rir com fulano de tal que conquistou tal coisa. Essa construção espiritual vai acontecendo aqui. É uma grande família. Esforçar, pois a palavra é viva e eficaz e será cumprida como espada de 2 gumes, registra o autor aos Hebreus, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, sabendo que só em Cristo nós vamos conseguir. E aí vem Hebreus capítulo 4. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. Ainda resta. Vocês podem experimentar. Vocês podem crer. Podem crer naquilo que nós começamos a ler na liturgia conduzida pelo presbítero Carvalho. Se desviares o pé de profanar o descanso, aquele dia, eu e o Zé estava me apertando aqui, né? Você vai fazer uma abordagem calviniana ou confessional? Zé, você é difícil demais, bicho. Por que ele falou isso? Porque a nossa confissão de fé, e eu sou presbítero, e vou defender até a morte, o dia de guardar o descanso do Senhor é hoje, domingo. É o dia que nós temos condição, é o dia que para. Mas se Deus me enviar como missionário lá para o Cafundó, onde o vento faz a curva, lá o dia que eles param, esse dia que é criacional, 1 em cada 7, é a quarta. Vocês acham que eu vou brigar com aquele povo lá e mudar para domingo? Eu vou guardar na quarta, porque o que importa é o dia separado. Porque senão eu vou estar sendo fariseu igual os fariseus eram. Não, tem que ser domingo. E Calvino cria assim.
Calvino ele afirma, não interessa o dia. Um tem que ser reservado. Por quê? Porque senão você vai morrer de aflição, de angústia, de depressão. Você não vai ter paz. Você não vai experimentar a paz que tinha lá no Éden e que vai para Nova Jerusalém. Se você deixar de profanar o meu descanso e cuidar dos teus próprios interesses no dia santo do Senhor e achares o descanso deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e o de honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade. Olha o que a filosofia moderna diz. Você pode, faz o que te faz feliz, você concede, a vida é sua, não deve nada para ninguém. Não é isso que Isaías está falando. Você deve toda a satisfação ao teu Criador, e prepara-te, pois encontrarás com Ele. E o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu não compreendia muito bem o dia do Senhor, há alguns anos atrás, e uma coisa estala, cada um tem o seu tempo, a sua experiência com Deus. Uma coisa estalou na minha cabeça quando eu li. Deleitarás no Senhor. Aí muda Deus assume a primeira voz aqui, né? Eu te farei, Deus falando, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó. A herança de Jacó é Deus. Teu pai, porque a boca do Senhor assim o disse. Eu olhei para esse texto aqui, falei, eu quero isso aqui, ué. Como é que eu me deleito? Pra você ver, até o lado pecador contribui, né? Falei, eu quero isso aqui, ó. Eu quero experimentar da vontade do meu Senhor para eu ter gozo, para eu ter paz, para eu ter sossego. E quando vierem as pedradas de fora, quando vierem as mortes, quando vierem os problemas no trabalho, na escola, eu atravessar tranquilo, nessa caminhada, nessa peregrinação debaixo desse sol, onde tudo é vaidade, onde tudo é canseiro e enfado. E nós só vamos saber o que é isso aqui, ó, no dia em que isso entrar no nosso coração. Que hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração como no dia da provação, como em Massá, onde não deram ouvido ao Senhor e não entraram no repouso dele, porque nem sabiam o que era um repouso. Não experimentaram disso aqui, ó, a Jerusalém celestial, onde o próprio Deus brilha. Não precisa de sol, porque o sol foi destruído. Onde a gente vai fazer de tudo. É uma cidade, é uma metrópole. O Éden era um âmbito rural e tudo, e Apocalipse nos fala, é uma grande cidade, movimento. Não posso especular muito aqui, porque não tem informação, né? E onde a Escritura se cala, cale-se o homem junto. Não inventa não, mas lá fala. É uma grande cidade. Aí vem ruas de ouro, é a beleza, né, daquilo ali, ó. E nós podemos experimentar isso agora, já, crendo. Convicção das coisas que se esperam, crer naquilo que se não vê. Deus abençoe, irmãos. Éden, destruição, restauração. Jesus vem à terra, consuma todas as coisas. E o grandioso dia que ele diz que vai voltar, sua segunda volta. Peço ao reverendo Dercy que venha à frente e ore para nós e nos despeça, reverendo.